Saúde, apoio cultural, Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Odonto, completa a sua saúde. Você sabe o que é esclerose múltipla? O Vida e Saúde de hoje conversa com especialistas sobre o problema que pode afetar jovens e adultos. Você já deve ter ouvido falar na esclerose lateral amiotrófica, A doença ganhou visibilidade depois que celebridades fizeram o desafio do gelo nas redes sociais. Aqui em Fortaleza, uma associação tenta ajudar quem sofre de esclerose múltipla. Vamos mostrar casos aqui em Fortaleza de pacientes diagnosticados com o problema e que mudaram toda a rotina da família. E qual é o papel do fisioterapeuta no tratamento da esclerose? E ainda, você sabe a relação entre obesidade e infertilidade masculina? É o que vamos saber daqui a pouco numa entrevista com o médico especialista em reprodução humana, Evangelista Torquato. Não sai daí, o Vida e Saúde está só começando. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa que compromete os movimentos do corpo. O problema afeta aproximadamente 5 a cada 100 mil pessoas. Aqui no Ceará, uma associação auxilia os portadores da doença. Aos 27 anos, Margarida começou a sentir movimentos involuntários no rosto. Depois de procurar vários médicos, a enfermeira foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, uma doença neuromotor que compromete as células nervosas do cérebro e da medula espinhal, que controlam o movimento voluntário dos músculos. Na maioria dos casos, a causa é desconhecida, apenas em 10% é resultado de um defeito genético. Que afeta a comunicação dos neurônios do cérebro com a medula e da medula para os músculos. Outras formas afetam só a comunicação da medula para o músculo e algumas só do cérebro para a medula. Então, dependendo da forma, você vai ter doenças diferentes, né? Podem ser formas genéticas, podem ser formas adquiridas relacionadas a cânceres, toxicidade ambiental, né? E uma série e algumas de causa desconhecida mesmo, que a gente não conhece todas as causas. Hoje, Margarida é presidente da Associação dos Amigos e Portadores de Esclerose Múltipla do Ceará. A entidade realiza reuniões com esclarecimento sobre a doença e ajuda a conseguir consultas e medicação. Mas a responsável pela associação fala da falta de engajamento dos médicos e pacientes. A gente pede que divulgue a associação, que os médicos que reconheçam a esclerose múltipla, até no posto-saúde. O posto-saúde encaminha, mas é muito difícil chegar no neurologista porque a fila é enorme. Os exames são muito complicados. Conseguir 3 ressonâncias, uma punção lombar, um exame de retina. É muito difícil você conseguir isso tudo dentro de um mês. Os principais sinais da esclerose lateral amiotrófica são dificuldades para respirar, engasgo, cãibras e contrações musculares, problemas de dicção e alterações na voz. Segundo esse neurologista, como esses sintomas são parecidos com os de outras doenças, fica difícil o diagnóstico preciso da esclerose. Porque às vezes quando é a voz, vai para o otorrinolaringologista. Quando é um problema da perna, vai para o ortopedista pensando que é uma distensão muscular e assim por diante. Às vezes problema de junta, vai para o reumatologista, né? Então, às vezes, isso leva a um atraso, porque necessita de uma avaliação neurológica, necessita de exames específicos, um exame chamado de eletroneuromiografia, para poder comprovar. Então, isso é que às vezes faz com que o paciente vá perambulando de um profissional para o outro até atingir o diagnóstico final. Quando identificada, o tratamento é feito através de medicamentos. Por isso, a importância do diagnóstico precoce. Com a melhoria dos cuidados, da parte respiratória, da parte nutricional, essas pessoas podem ter uma melhor qualidade de vida e um quadro bem mais duradouro do que quase semelhante às outras formas, né? Então, mudou bastante a sobrevida dos pacientes que vão ter um tratamento precoce e mais completo, né, com neurologistas e com equipe integrada de tratamento.
A esclerose múltipla pode variar muito de um paciente para outro. Há desde casos de crianças que desenvolvem a doença até pessoas que vão demonstrar os primeiros sintomas somente na terceira idade. Mas o que é a doença? Como tratá-la? Sobre esse assunto eu converso mais detalhadamente com o médico neurologista do Hospital São Carlos, Dr. Jaelson Felipe dos Santos. Seja muito bem-vindo ao programa, doutor. Obrigado. Vamos explicar detalhadamente para o nosso telespectador o que é a esclerose múltipla. Muito bem. Então, a esclerose múltipla nada mais é do que uma doença inflamatória do sistema nervoso, em que o organismo ele produz anticorpos contra uma proteína chamada mielina. Essa proteína ela reveste boa parte do sistema nervoso e por causa dessa agressão desses anticorpos, o paciente começa a desenvolver disfunções, dano neurológico progressivo. E o que causa essa disfunção? Na verdade, a esclerose múltipla ela tem múltiplos fatores. Por exemplo, fatores genéticos. Já se sabe que diversos genes estão associados ao acometimento de esclerose múltipla. Alguns tipos de vírus também estão associados à doença. Também o tabagismo também aumenta o risco. E a deficiência de vitamina D. Certo. E aí, doutor, como é que se chega ao diagnóstico da esclerose múltipla? Quais são, digamos assim, os primeiros sinais que o corpo dá, né, da doença? E qual deve ser o trâmite até se fechar realmente um diagnóstico de esclerose múltipla? O diagnóstico de esclerose múltipla ele tem uma base clínica, onde o paciente ele tem surtos de dano neurológico. Ele tem uma disfunção em alguma área específica do sistema nervoso. Geralmente essa disfunção ela dura mais de 24 horas, caracterizando o surto. E associado a esses surtos, nós fazemos alguns exames, como a ressonância magnética, tanto de crânio como também da coluna, porque às vezes as lesões podem acometer a medula espinhal. E em alguns casos também se faz necessário uma punção lombar, coletar um pouco de material da área lombar, para pesquisar a presença de anticorpos dentro do sistema nervoso central. Como é que são esses surtos a que o senhor se refere? O que o paciente sente quando ele entra num surto desses? Por exemplo, ele pode ter um surto de perda visual súbita. Ele está fazendo suas atividades e de repente ele percebe uma dor intensa, geralmente em um dos olhos, associada a déficit de visão. Ou, por exemplo, uma fraqueza súbita em um braço ou uma perna. Sintoma que poderia até fazer a pessoa pensar num AVC, por exemplo, ou uma dormência repentina em um segmento do corpo, ou uma dificuldade de controle, por exemplo, no hábito de urinar. Esses sintomas eles aparecem repentinamente e duram mais de 24 horas. Certo. E aí, depois que é feito o diagnóstico, quando a pessoa assim, realmente já tem certeza, né, de que é a esclerose múltipla, quais são os fatores de risco para esse paciente? Muito bem. Como nós já falamos anteriormente, o tabagismo, então os pacientes eles são orientados a parar de fumar, porque já se comprovou uma associação forte de tabagismo e a doença. Também a deficiência de vitamina D é uma doença que ela é mais comum nas regiões onde existe menor incidência de sol, por isso que ela é mais comum na Europa, na América do Norte. Nas regiões próximas à linha do Equador, como é o nosso caso, a doença acontece menos, porque as pessoas elas estão mais expostas ao sol. Então, sempre a gente costuma fazer também reposição de vitamina D naqueles pacientes que apresentem alguma deficiência. E como é que faz o tratamento da esclerose múltipla? Varia de um paciente para outro? Porque, assim, às vezes a gente ouve falar na esclerose múltipla e já pensa num paciente como que nós mostramos no VT, alguém totalmente inválido, né, que vive acamado. Enfim, mas a gente sabe também que, ou melhor, nós mostramos no VT agora aquela enfermeira, né, que ela tem uma vida ativa, ela tem um diagnóstico de esclerose múltipla, mas ela tem uma vida ativa. Mas quando a gente pensa na doença, a gente pensa no paciente acamado. Qual é a diferença e, assim, por que a doença se manifesta, assim, com todas essas nuances, digamos assim? Muito se deve também à predisposição genética. Então, às vezes, por fatores genéticos, alguns conhecidos, outros ainda em estudo, o paciente ele pode ter diferentes maneiras de manifestar a doença. Também existe o aspecto que é uma doença que acomete preferencialmente pessoas jovens, geralmente entre 20 a 30 anos de idade, essa é a faixa mais comumente atingida pela doença. Então isso causa um impacto muito forte. De repente o paciente está realizando suas atividades e se vê
perdendo a visão de um olho. Isso é algo chocante. Mas hoje a esclerose múltipla é uma condição tratável. Ela pode ser contornada. Nós temos aí um arsenal de várias medicações. Como nós já mencionamos anteriormente, a doença é uma agressão de anticorpos contra a bainha de mielina. Então o princípio de tratamento é neutralizar ou combater esses anticorpos. Então existem substâncias chamadas de imunomoduladores. Essas substâncias, o paciente ele faz uso regular dessas medicações, a maioria delas é injetável, né, semelhante à insulina, por exemplo. E essas medicações, elas regulam o funcionamento do sistema imunológico para que o paciente não tenha novos surtos e também para que a doença não atinja aquele estágio mais avançado de deixar, por exemplo, o paciente restrito à cadeira de rodas e outras coisas do tipo. Então é possível levar uma vida normal durante anos, desde que o tratamento seja feito na dose certa, né? E que o organismo aceite, né? Sim. Esse tratamento. Sim. As mulheres estão mais propensas, doutor, a desenvolver a esclerose múltipla? Por quê? Estatisticamente, as mulheres elas têm 4 vezes mais possibilidades de desenvolver a doença que os homens. Mas nós não conhecemos a razão dessa diferença. Então, na fase inicial, nessa fase de surto, seguida de períodos de remissão, as mulheres elas têm 4 vezes mais possibilidades que o homem. Já na fase progressiva da doença, que é aquela fase mais avançada, onde você não consegue controlar os surtos e os danos eles vão se somando, eles vão se acumulando. Às vezes muito rapidamente, né? Inclusive. Aí nessa etapa não existe diferença entre mulher e homem. Você encontra mais ou menos a mesma quantidade de pessoas. Ok, doutor, nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa e no próximo bloco vamos saber um pouco mais sobre a esclerose lateral amiotrófica, que ganhou visibilidade nas redes sociais depois do Desafio do Gelo. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Você lembra do desafio do balde de gelo? A campanha surgiu há alguns meses e foi um boom nas redes sociais. A ideia era chamar a atenção para uma doença neurodegenerativa, a esclerose lateral amiotrófica. Aqui em Fortaleza, um ex-professor universitário foi diagnosticado com a doença e mudou a rotina de toda a família. O habilidoso sanfoneiro das imagens é o Sr. Pinheiro. O ex-professor universitário escrevia livros, tocava e até cantava, alegrando todas as festas da família. Há pouco mais de 2 anos, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Desde então, a família vem enfrentando a doença com muita conscientização. Dona Iaci e seu Pinheiro estão juntos há 44 anos e mesmo após o diagnóstico, ela continua ao lado do companheiro de vida. A gente sempre idealiza ficar os 2 velhinhos juntos, né? Fazendo tudo junto, de repente eu fiquei sem ele, né? Jocely, a filha mais velha do casal, conta que o diagnóstico não foi algo tão simples. Depois dos resultados dos exames, algumas medidas precisaram ser tomadas. No início, nós não tínhamos a mínima ideia do que pudesse representar a ela. Depois, a gente não tinha a mínima ideia como era cuidar de um paciente de ela. Interessante é que quando você recebe esse diagnóstico, a primeira coisa hoje em dia que a gente faz é ir para o Google. Então, a gente vai no Google e a gente digita ELA, ou então ALS, né, em inglês, e a gente vê coisas assim, por exemplo, é como ser enterrado vivo. É como se você estivesse recebendo uma sentença de morte a longo prazo. Então, nós ficamos literalmente sem chão. Nós não sabíamos, primeiro, como íamos contar para o meu pai a notícia. Segundo, nós não sabíamos como é que nós íamos fazer para redimensionar toda a nossa vida em função disso. Com o passar do tempo, os sintomas foram trazendo fraqueza e endurecimento da musculatura do seu Pinheiro, de 76 anos. Para continuar oferecendo uma qualidade de vida ao paciente, foi necessário implantar uma UTI dentro de casa.
e toda a rotina familiar foi transformada. Às 6 horas da manhã, eu já estou de pé para fazer o café das técnicas que saem e das que chegam, né? E almoço, providenciar almoço para ela, merenda, lanche, correr para o supermercado, né? Tudo muda tudo. A rotina muda totalmente. O dia inteiro é fisioterapeuta, é fonoaudiólogo, é entregador de medicação, sabe? O dia é um hospital em casa, né? Por conta de um desafio que teve origem nos Estados Unidos e forte participação dos brasileiros nas redes sociais, o mundo pôde conhecer mais sobre ela, uma doença até então não muito divulgada. O desafio do gelo trouxe anônimos e famosos para a luta contra a falta de informação da esclerose lateral amiotrófica. Jocely também participou do desafio e destaca a importância da busca de apoio e conteúdo sobre a doença. Então nós começamos a fazer registros de vários momentos da vida do meu pai pós ela. E nós criamos um canal no YouTube, o nome do canal é Seu Pinheiro e a Ela, e onde nós vamos colocando sempre vídeos, por exemplo, como é que nós celebramos os aniversários, o dia dos pais, o dia dos namorados, a primeira vez que ele desceu para passear na cadeira depois que fez a tráqueo. Inclusive, algumas situações de urgência, como no dia que uma das máquinas pararam pela madrugada, nós fizemos o vídeo ao vivo, né, como estava acontecendo a coisa, damos dicas de como cuidar dessa parte mais sensível, que é a traqueostomia. Tem vídeos educativos no sentido de ensinar como se usa uma máquina da tosse, como fazer uma aspiração, como colocar os travesseiros de modo adequado para que o paciente fique confortável, e a gente vai sempre acrescentando as notícias, alguns vídeos que a gente já fez para a mídia, programa de rádio, e com isso a gente vai podendo compartilhar nossa experiência, porque em Fortaleza, apesar da doença ser desconhecida, nós contamos com profissionais de alta qualidade, mas há pessoas que estão em locais extremamente remotos, que não têm acesso, mas têm internet. Então, a internet hoje em dia está se tornando assim, um espaço de muito compartilhar de experiências e de perspectivas. Nós continuamos aqui no estúdio com o médico neurologista Jaelson Felipe dos Santos. Então, doutor, falar de esclerose lateral amiotrófica é bem delicado, né? Uma doença que assim, debilita muito o paciente, né? A gente viu aí o depoimento dessa família que teve que mudar totalmente a rotina em função de um paciente com esse diagnóstico, né? Mas eu quero que o senhor explique para a gente, exatamente, clinicamente, o que é a ELA. Muito bem. Então, pelo nome, né, esse nome esclerose, ele dá a entender que existe um endurecimento, né, um processo cicatricial lateral, porque pega o segmento lateral da medula espinhal, e a amiotrófica porque gera fraqueza e atrofia muscular. E, geralmente é quando a gente se dá conta do diagnóstico. O paciente começa a desenvolver uma fraqueza muscular progressiva, de causa inexplicada, e ele costuma apresentar com uma certa frequência as chamadas fasciculações, que são como se fossem movimentos involuntários dos músculos, inclusive na língua, né, em outros músculos do corpo, esses movimentos eles podem ser facilmente observados. E aí, quais são as causas? É um problema genético também ou há outras causas relacionadas? Na verdade, nós não entendemos plenamente como a doença começa. Muito já se falou, já se comprovou alguma associação genética, mas essa associação ela corresponde a apenas 5 a 10% dos casos, a maioria não tem ainda algo dessa natureza comprovado. Parece que o tabagismo tem alguma influência, mas é uma influência de mensuração assim, questionável. Né? E, como já mencionado, a doença também pode ter associação com alguns tipos de câncer. Mas aí você vai ter que fazer um diagnóstico diferencial, porque outros sintomas vão aparecer além dos tradicionais da doença. E quais são as formas de tratamento? Depois que se chegar ao diagnóstico, né, de ela, como é que esse paciente deve ser tratado? Há casos em que o paciente consegue ter o mínimo de qualidade de vida, mesmo tendo o diagnóstico? Bom, a doença ela tem uma manifestação muito variável, de acordo com os pacientes. Em média, a sobrevida desses pacientes é de 3 a 5 anos, mas isso pode se estender por mais tempo.
10% dos pacientes conseguem viver pelo menos 10 anos com a doença. O cuidado com o paciente, esse suporte de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, associado também ao uso de uma medicação chamada Riluzole, que é a única medicação no momento que nós temos disponível para a doença, pode sim proporcionar qualidade de vida ao paciente. Certo. E aí é uma doença que é irreversível? Ela não tem cura? Infelizmente não. Como nós não entendemos exatamente o que acontece ou por que acontece aquela doença, ainda não se chegou ainda a uma cura para o problema. Como eu já falei, a única medicação que nós temos disponível, ela apenas aumenta a sobrevida do paciente, mas ela não reverte o dano causado, nem vai na raiz do problema. E existe uma idade média em que a doença costuma se manifestar ou ela pode atingir pacientes em qualquer idade da vida? A maioria dos pacientes acometidos está entre 40 a 70 anos de idade, exceto nas formas familiares da doença, que geralmente acomete uma década antes, então é por volta dos 30 anos de idade. E há casos em que o paciente é diagnosticado, por exemplo, com 20 e poucos anos, ele consegue uma sobrevida de 30 anos, digamos assim? Ou esses são raríssimos casos? O caso mais conhecido é do Stephen Hawking, né? Um físico muito conhecido, né? Trabalha arduamente, mas o caso dele é excepcional. Ele foi diagnosticado, se eu não me engano, aos 21 anos de idade. Isso, exatamente. Então, ele já tem aí mais de 50 anos de doença, mas o caso dele é um caso atípico. Né? Como eu já comentei, a maior parte dos pacientes, em média, sobrevive de 3 a 5 anos. Doutor, e como é dar esse diagnóstico? É um dos maiores desafios da neurologia. Às vezes eu costumo comentar com pacientes e até mesmo com colegas que é melhor dar um diagnóstico de câncer, porque tem uma perspectiva de tratamento e na esclerose lateral amiotrófica, o paciente ele costuma preservar a consciência até os últimos momentos de vida. Então é muito doloroso para o paciente e para a própria família que está ali ofertando o cuidado, ver que o paciente está lúcido, sofrendo, sem algo concreto que possa ser oferecido para prolongar com qualidade a sobrevida daquela pessoa. Não há, assim, uma esperança, né? Esse paciente acaba, mesmo consciente de todo o processo, perdendo a esperança, né? Porque é uma doença que não tem cura, né? E que a tendência desse paciente é piorar. Isso. A cada dia. Existe uma perspectiva, nos próximos anos, da terapia com as células-tronco. É algo que está sendo desenvolvido, tem produzido resultados iniciais interessantes, mas precisa ser melhor trabalhado para que possa ser aplicado nesses pacientes. E essa dificuldade de informação, doutor, realmente assim, dificulta o tratamento de pacientes que têm a doença e muitas vezes não conseguem chegar ao diagnóstico? Como a nossa personagem falou, né, a filha do paciente, ela disse que a internet tem sido uma ferramenta importante no sentido de disseminar informações e acender aquela luz de alerta. Eu estou sentindo alguns desses sintomas, vamos investigar, né? De repente podemos excluir um diagnóstico, mas podemos chegar ao diagnóstico o mais breve possível, né? Então, assim, realmente há essa dificuldade de informação, o senhor acredita que ainda precisa se fazer muito para levar a informação para os locais mais distantes, fora dos grandes centros? Sim, de fato, há uma necessidade urgente de se divulgar, de se ampliar essa divulgação sobre a doença, porque apesar da doença não ter um tratamento específico que cure, mas quando ela é diagnosticada mais precocemente, você consegue sim dar suporte e o paciente tem uma sobrevida com qualidade por mais tempo. O caso que foi retratado aqui na reportagem, ele mostra que cuidados com a alimentação, cuidado com a parte respiratória, que são os grandes complicadores da doença, eles podem ser ofertados precocemente já nas fases iniciais da doença e com benefícios concretos para a pessoa. Eu imagino como no local onde não há informações ou esse paciente não tem acesso, por exemplo, a um neurologista, né, que tem uma especialidade nesse tipo de doença, não tem acesso aos exames, com quais doenças ela, por exemplo, pode ser confundida pelo leigo, doutor? Ela pode ser confundida com muitas coisas.
pode ser atribuída às vezes até ao processo natural de envelhecimento, já que uma parte significativa dos pacientes já tem acima de 60 anos de idade. Pode ser atribuída a um problema ortopédico, um problema reumatológico, às vezes até atribuído à depressão. O paciente com esclerose lateral amiotrófica comumente desenvolve depressão, e aí então tudo é atribuído à depressão, quando na verdade a depressão é apenas uma manifestação da doença em si. Olha, doutor, eu quero te agradecer imensamente pela participação aqui com a gente, tá? E eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Nós agradecemos também. Até a próxima, então. No próximo bloco, nós vamos conhecer o papel do fisioterapeuta em casos de esclerose. Não sai daí. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Qual será o papel do fisioterapeuta em casos de esclerose? Sobre esse assunto, eu converso com a fisioterapeuta Lília Carla Azevedo, que inclusive cuida do senhor Pinheiro, paciente que vimos no bloco anterior. Olá, Lília, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. Qual é o papel do fisioterapeuta nos cuidados com pacientes de esclerose? Olha, o fisioterapeuta tem uma função muito atuante porque o principal sinal da esclerose é a fraqueza muscular. Então, quase sempre, esse paciente procura o serviço da gente porque está sentindo fraqueza muscular e aí a gente vai avaliar como é que estão as funções motoras desse paciente. Então, dependendo dessa condição, a gente vai incrementar um plano de tratamento para ele. Né? A esclerose lateral, ela se apresenta de várias fases. E aí, nessas fases, de acordo com a avaliação criteriosa de toda a parte sistêmica do paciente, aí se incrementa o tratamento baseado nisso. E é importante a participação do fisioterapeuta no suporte a esse paciente logo desde quando ele recebe o diagnóstico, mesmo quando esse paciente ainda não tem um alto grau de comprometimento da parte motora e nem da respiratória? Sim, porque esse paciente, como o principal sintoma da esclerose lateral é a fraqueza muscular, esse paciente ele vai ter dificuldade para realizar pequenos trabalhos, vai ter dificuldade para as suas atividades da vida diária. Não é? Então, por exemplo, trocar roupa, se alimentar. Se vestir, trocar roupa, ir ao banheiro, descer e subir escadas, né? Tudo. Então a fisioterapia vai ofertar para esse paciente a condição de manter-se fazendo essas tarefas. Sim. Mesmo com as dificuldades que a doença impõe, até certo ponto ele vai conseguir com esse suporte continuar Sim. fazendo essas tarefas. O intuito da fisioterapia é isso, baseado na evolução do paciente, como ele se encontra naquele momento, a adequação do tratamento. Né? Então, a gente vai trabalhando criteriosamente a parte motora, porque a esclerose, como ela é uma doença de cunho progressivo, e a perda motora vai ser progressiva, é importante salientar que os exercícios têm que ser muito bem organizados, para que você não dê uma sobrecarga de exercício e isso provoque uma fadiga muscular, que é o que nós não queremos, porque esse músculo ele já está enfraquecido. Então, se a gente entra com a sobrecarga de exercício, você pode fazer com que a doença progrida mais rápido. Fazer com que a doença evolua de uma forma mais rápida. Em vez de frear esse processo, Exatamente. Que é o grande intuito, né, das sessões de fisioterapia. Doutora, e quando o paciente chega numa fase mais avançada da doença, como é o caso do seu Pinheiro, né, que a gente mostrou no bloco anterior, é um paciente que está acamado, ele já teve a necessidade até de fazer a traqueostomia, né, por causa da dificuldade respiratória. Nesses casos, assim, qual é a importância, qual é o que o fisioterapeuta consegue ofertar, assim, de bom para esse paciente, assim, para ele ainda continuar tendo uma vida melhor, né, com as sessões? No caso de um paciente que já está muito comprometido, como é o caso do senhor Pinheiro,
o principal é nós mantermos a condição respiratória dele estável. Em que sentido? Quando o paciente está traqueostomizado, ele está suscetível a infecções respiratórias, a condições clínicas que vão debilitá-lo ainda mais. Então, a nossa função, nesse caso, é manter a condição respiratória dele estável, no sentido de fazer uma limpeza da parte respiratória, manter a parte de secreções. O paciente tem que estar livre de secreções, né? A gente faz a limpeza brônquica desse paciente, faz um trabalho de expansão também, mantém os níveis pressóricos dos aparelhos funcionando a contento, enfim, é um trabalho que é importante, mas a gente tem que perceber também que existem outras questões que devem ser levadas em consideração. Como esse paciente é um paciente acamado, é um paciente que já está preso ao leito, é interessante a gente salientar também que existe a questão muscular, no sentido de que o paciente, quando ele entra em desuso, quando ele perde a capacidade de se mobilizar, de se movimentar, a tendência é que ele crie contraturas, encurtamentos musculares, né? Isso gera dor, isso gera desconforto, né? Sem contar a parte circulatória, que é importante que o paciente tenha uma condição circulatória em bom estado. E o movimento das sessões de fisioterapia vai devolver essa boa condição ao paciente? Sim, porque aí nesse caso a gente vai trabalhar passivamente, porque esse paciente nessa altura da doença ele não tem mais condição de realizar nenhum tipo de movimento, né? Então todos os movimentos são de forma passiva, para você melhorar a questão dos encurtamentos, melhorar a questão das articulações para não ficarem enrijecidas, melhorar a questão da circulação de retorno, né? E então tudo isso é muito importante que seja feito. E também ter cuidado com as escaras de decúbito, que são as feridas que podem, porventura, aparecer num paciente que está há muito tempo preso na cama, não é? Doutora, qual é a frequência que as sessões de fisioterapia são feitas no paciente lá do início, quando ele recebeu o diagnóstico, que ainda não tem um alto grau de comprometimento da parte motora e nem respiratória? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando chega um paciente para a gente é fazer uma avaliação criteriosa para ver como é que está a condição desse paciente, né? Essa avaliação vai constar da parte motora, da parte respiratória, enfim, de todas as funções do corpo. Dependendo de como esse paciente está, você pode fazer um programa de tratamento de 2 a 3 vezes por semana, se o paciente não tem grandes perdas musculares, se o paciente não tem nenhuma deficiência tão aparente assim. Então você pode fazer num paciente que está bem, que se movimenta, que tem a sua movimentação livre, que caminha, que anda, que sai de casa, porque nós temos muitos pacientes que têm uma vida relativamente, né, ativa, assim, nas primeiras fases da doença. Então nessa fase a gente incrementa um plano de tratamento de sessões de 30, 40 minutos, né, 2 a 3 vezes por semana, né, sempre fazendo a averiguação dos sinais vitais e percebendo o feedback que esse paciente tem que dar para a gente, no sentido de que a informação que o paciente traz para a gente da condição dele é importantíssima. Para alterar ou não o programa de tratamento com o paciente pode chegar e dizer para você, olha, doutora, eu estou muito cansada, essa aguento mais, né? Tá muito pesada, eu não estou mais conseguindo realizar algumas coisas, eu estou me sentindo cansado, à noite eu já estou muito cansado. Então aí chega o momento de você ir adequando essas sessões, ou a duração da sessão, né? E o paciente que já está acamado, né, nesse outro nível da doença que a gente já mencionou anteriormente, há casos em que o fisioterapeuta tem que estar com esse paciente diariamente, doutora? Sim, no caso do seu Pinheiro, por exemplo, nós damos um atendimento de 2 vezes por dia. Por quê? Porque já é um paciente muito comprometido, é um paciente que já teve infecções respiratórias frequentes, até pela própria condição dele de estar preso ao leito. Isso favorece o aparecimento de acúmulo de secreção, de infecções. É um paciente traqueostomizado. Só o fato dele ser traqueostomizado já faz com que o suporte da fisioterapia
tenha que ser diário, para que você consiga manter esse pulmão desse paciente funcionando dentro das condições mínimas de suporte à vida. Doutora, a gente vai fazer um breve intervalo agora, mas no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre o papel do fisioterapeuta no tratamento dos pacientes com esclerose. É daqui a pouco. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. E a gente continua a nossa conversa com a fisioterapeuta Lília, doutora Lília Carla Azevedo. Vamos agora demonstrar um pouquinho, doutora, uns equipamentos, né, que a senhora sempre utiliza nas sessões de fisioterapia com os pacientes de esclerose. Eu queria que a senhora explicasse em que circunstâncias eles são usados e com qual finalidade. Bem, aqui nós temos alguns acessórios que a gente pode utilizar com pacientes que estão bem, que estão ainda se locomovendo, estão, no caso, com pequenas restrições respiratórias, né? Então, a princípio, na avaliação respiratória que a gente faz com esse paciente, existem alguns sinais que a gente tem que observar. Dentre eles, a saturação da oxigenação do pulmão, né? Então, a gente tem um aparelhozinho aqui, que é o oxímetro de dedo, que a gente usa com o paciente para verificar como é que está a condição respiratória dele, né? Então, aqui a gente vai observar que vai dar a oxigenação desse pulmão, desse paciente, que deve ser observada no início e no final da sessão. No início, para a gente ver como é que está, se ele está bem, se ele está apto a uma carga de exercícios, e no final, para saber se houve uma diferença, né, dessa condição. Se a sessão foi satisfatória ou se a gente precisa modular essa sessão, né? Então, é importante fazer essa avaliação. A faixa elástica a gente usa para quê? Para trabalhar a parte de alongamento das articulações, dos tendões, dos ligamentos, porque esse paciente, com o tempo, ele vai ter propensão a ter encurtamentos musculares, né? Então, a faixa usada, ela é bem elástica, para a gente alongar as estruturas musculares. Inclusive, a faixa, você pode ensinar o paciente a usar. Ele pode ter uma faixa como essa em casa e ele mesmo repetir os exercícios. Sim, ele pode ter, a gente orienta inclusive que ele adquira, porque é interessante ele trabalhar o alongamento sempre antes da parte de exercício. Alonga para depois trabalhar a parte muscular mesmo, né? Então é importante a faixazinha. Outro recurso que a gente utiliza para a parte respiratória é a terapia com o ambu. O ambu é um acessório para você melhorar a função respiratória, incrementar a entrada de ar no pulmão desse paciente. Por quê? Porque geralmente o paciente que já tem algum comprometimento respiratório, ele tem dificuldade de respirar, ele tem uma restrição para inspirar e também para expirar. Então o ambu, ele vai trabalhar isso aí, no sentido de que você vai posicionar o ambu na face do paciente e vai pedir para ele inspirar. E aí você auxilia esse procedimento, né? Então, a entrada de ar vai ser favorecida por essa pressão que você está dando. Né? Então, isso aqui vai melhorar a função de expansão desse pulmão do paciente. Os pacientes relatam melhora. Relatam que conseguiram melhorar a parte respiratória, conseguem respirar melhor e ajuda também na remoção de secreções. É um paciente que tem uma debilidade muscular da parte da laringe, da faringe, então ele acumula muita saliva, é uma queixa frequente dos pacientes com esclerose, já que eles já têm uma dificuldade para deglutir. Então eles apresentam uma quantidade de saliva, de cialorreia grande. Então, é um paciente que se sente angustiado com essa condição. Então, o ambu também ajuda nessa questão. A gente orienta sempre que o paciente
tenha muito cuidado com essa questão dos engasgos, né? Da mastigação, da deglutição, já que ele já tem uma dificuldade para esses processos, é importante que ele se atente para essa dificuldade, porque engasgos frequentes podem desenvolver pneumonias. E um paciente que já tem uma musculatura atônica, quer dizer, com enfraquecida, com enfraquecimento, ele vai ter dificuldades se tiver que enfrentar uma infecção respiratória. Sem dúvida, doutora. E o paciente que ele, por exemplo, já usa sonda, já usa a traqueostomia, né? Já foi traqueostomizado. O fisioterapeuta, ele também dá suporte com relação à sonda, por exemplo? Com relação à gastrostomia, existe a dieta interal, né? Exato, interal, que é para dar o suporte, né? Da parte nutricional do paciente, que é feita pelo nutricionista. E a parte respiratória, a gente dá o suporte. Existem acessórios hoje que auxiliam para a gente fazer essa limpeza respiratória, aparelhos de ventilação mecânica, né? Que auxiliam esse paciente a respirar melhor. Exatamente. Doutora, e o fisioterapeuta, principalmente quando ele está tratando um paciente que já está numa fase mais avançada da esclerose, né? Ele está praticamente diariamente com essa família, não apenas com esse paciente, mas com essa família. Como é que se dá essa relação? Assim, eu acredito que dentro dessa relação, o fisioterapeuta acaba exercendo muito mais do que a fisioterapia. Né? Eu acho que em alguns momentos ele é um pouco psicólogo, em alguns momentos ele até ajuda a família a lidar melhor com a situação, né? De, assim, ensinar alguns procedimentos, por exemplo, né? Dar dicas de como é que você vira o paciente, muda de decúbito, ou como é melhor colocar um travesseiro, enfim. Como é que é essa relação, assim, na prática, no dia a dia, como é que vocês auxiliam as famílias, né? Desses pacientes que já estão numa fase mais avançada da doença e que precisam, claro, de um suporte, né? Diariamente ali, de um profissional, mas que na ausência dele, essa família possa de repente fazer uma das atividades que o fisioterapeuta faz, né, desde que ele esteja bem orientado e que ele possa ofertar esse cuidado, digamos assim, mais qualificado, né, já que ele foi orientado por um profissional da área de fisioterapia. Na verdade, quando o paciente é traqueostomizado, passa por esse procedimento cirúrgico, é um trauma grande para a família, né? Porque aquilo tudo é novidade para a família. De repente você vê o seu ente querido numa condição dessa, respirando através de um aparelho. São uma infinidade de aparelhos que ficam à disposição do paciente, né, de monitorização, de assistência à tosse, para aspirar secreções. Então, de repente a família se vê cercada por um mundo que ela não conhecia. Totalmente novo, né? Então, é traumatizante. E o papel do fisioterapeuta nesse aspecto é importantíssimo, porque nós estamos na casa desses pacientes diariamente. E até várias vezes por dia, em alguns pacientes, casos, né? Até mais de uma vez por dia, né? Então, essa informação dos procedimentos é importante que seja repassada para a família. Acho que a família se sente, digamos, mais segura. Ela sabe que tem um aparelho à mão e que ela vai saber usar se houver uma emergência, né? Sim. Então, assim, claro que o ideal é ter o suporte de um profissional da saúde. Mas no caso de emergência, né? O fato da família saber que tem um aparelho que ela vai saber a maneira correta de usar, dá uma segurança, né? Eu acho que deixa, assim, essas pessoas com uma estabilidade emocional melhor, né, doutora? Sem dúvida. Sim, o conhecimento básico da funcionalidade desses aparelhos é importantíssima, né? Porque muitas vezes o paciente pode ter uma intercorrência durante a madrugada e precisar ser aspirado ou precisar ser ambuzado para tirar alguma rolha de secreção, alguma secreção endurecida que ficou lá e que está provocando problemas. Então, às vezes, essa informação que a gente repassa para a família é fundamental. Acaba salvando a vida do paciente naquele momento. Nós temos vários relatos de famílias que dizem: doutora, aquela informação que a senhora passou para a gente foi o que a gente usou e resolveu. Né? Então isso é gratificante para a gente, porque a gente sabe que a gente está dando uma contribuição
importantíssima. Sem dúvida. E a família se sente realmente tranquilizada, né? E isso é fundamental. É um outro detalhe que é possível a gente observar muito, é assim, às vezes a necessidade de você dar carinho para aquele paciente pode ser combinada com uma técnica de movimentação, por exemplo. Às vezes você quer fazer companhia para esse paciente, mas você pode fazer companhia, desde que orientado, fazendo movimento de braços, de perna, na mão do paciente, de uma forma que esse paciente vai se sentir tratado com carinho, né? E ao mesmo tempo vai estar sendo estimulado, né? Mesmo na ausência do fisioterapeuta, o cuidador, o membro da família pode entrar com algo assim, né, doutora? Sim, com certeza, porque geralmente o paciente que está preso ao leito, ele é um paciente que ele sente dores, né, pela imobilidade prolongada. Então, ele vai desenvolver contraturas, deformidades musculares, e isso aí provoca dor. Então, a manipulação, a movimentação das articulações de forma apropriada traz... esse alívio, né? É uma sensação assim, prazerosa para o paciente. E a gente não pode esquecer, em momento algum, que mesmo o paciente nessa condição, traqueostomizado, as funções cognitivas dele estão preservadas. Ele percebe tudo ao redor dele. Né? É importante a gente frisar que o paciente escuta muito bem, que o paciente tem emoções, que o paciente sente alegria, sente tristeza, pode participar de uma brincadeira, ouvindo, entende? Então, isso aí é importante, você perceber que o paciente está ali, né? Que a função motora dele está comprometida, mas as funções cognitivas, o pensar dele, a inteligência dele, né, a tudo questão emocional dele, o bem-querer dele. Então, esse paciente, mais do que qualquer outro, precisa de muito carinho, precisa de proximidade. Isso é fundamental. Né? E não só o profissional, mas a família tem que interagir nesse meio, né? É fundamental isso. Perfeito. Doutora Lília, muito obrigada pela participação aqui com a gente, tá? Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de sentarmos e bater um papo como esse. Será um prazer. Muito obrigada. Até a próxima, então. Obrigada. E é isso. O Vida e Saúde de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá.